hoje eu vou falar sobre pesquisa etnográfica e etnográfica, um pouquinho sobre ela. E o mundo onde temos sede para inovar, nos confrontamos constantemente com a dificuldade de tentar fazer e pensar diferente no cenário de incertezas. Então a pesquisa etnográfica é para nos mostrar como que o consumidor ele está efetuando a compra, qual que são os comportamentos, o que leva ele a fazer aquilo, o que você pode fazer para direcionar melhor as estratégias. Então, quais os fatores que influenciam na decisão de compra? De acordo com Philip Kotler, ele fala que a gente não compra só pelo preço, não é o preço mais barato, não é o mais caro. Nós temos vários fatores, tanto psicológicos quanto culturais, que nos levam a determinadas opiniões em relação à compra. Então, nós temos os culturais, que é a cultura, a subcultura e a classe. A classe social, apenas um adendo. A classe C ela é a que mais compra quando se trata de promoção, porque ela parcela. Então, é um consumidor super em alta quando se trata em promoções. Grupos sociais de referência, que são basicamente os influenciadores, os influencers, eles são. Família, papéis e posição social. Por exemplo, se você é a mãe que fica em casa, você tem um comportamento de compra. Em relação ao pai que sai, trabalha, então ele tem outro comportamento de compra, mesmo estando no mesmo ambiente. Pessoas, idade, estágio de vida, ocupação, condições econômicas, estilo e personalidade. E psicológicos, que é a motivação, percepção, aprendizagem, crenças e atitudes. Crenças está muito relacionada a crenças espirituais. Então, como comportamento de compra também altera dentro de um grupo que é espírita, de um grupo que é católica, de um grupo que é evangélico, também altera. E a etnografia, o que ela é? Ela é mais ou menos... Ela é basicamente como se fosse a nossa imersão. A gente passa um período no cliente, vendo o que ele faz, como que é o dia dele, quais são as questões que ele levanta, quais são as dificuldades. Só que a questão da etnografia, que ela é feita em um período bem maior de tempo. Existem estudos que você fica até cerca de 1 ano dentro de um grupo estabelecido para você verificar como que é o comportamento dele, o que ele faz, o que ele deixa de fazer. E isso é basicamente feito por antropólogos, né? Essa parte, porque ele já tem um estudo do comportamento humano, então eles utilizam isso na etnografia para ter uma visão melhor e dados mais quantitativos em relação àquele grupo. Eles definem um grupo. Pode ser, por exemplo, um grupo de Beverly Hills, de meninas com tal idade e tal, que eles ficam durante esse grupo vendo como que é a relação deles. E o mais importante... Posso fazer um complemento? Sim, claro. Tem uma diferença, por exemplo, você falou de imersão, né? Uhum. Tipo, antigamente a galera fazia pesquisa mais fechada, umas pesquisas mais matriciais para determinar, sei lá, o perfil de consumo pelo, sei lá, um lance meio IBGE. Você tem, tipo, 2 banheiros em casa, é um perfil de consumo. Você tem um radinho, é outro perfil de consumo. Ou seja, era tudo meio determinado por uma matriz. A, B e C, e daí, tipo, longitude, e era esse o perfil de consumo. Hoje a matriz é mais tridimensional. E o tipo de pesquisa que hoje se faz é uma pesquisa participativa, onde na verdade não é quem vai pesquisar que cria o enunciado, e sim, muito pelo contrário, quem está participando da pesquisa, que é um tipo de pesquisa participativa, onde a estrutura do próprio grupo vai dar conta das perguntas que vão ser levantadas.
Então é uma mudança paradigmática muito grande. Mas você não entra com um objetivo definido? O objetivo, sim, você não tem a sim. pergunta, mas você tem um objetivo. Sim. Né? Você tem o objetivo final, Na mas verdade, você tem a pergunta e você tem como se fosse uma suposição para aquela pergunta. Aí você só vai lá, Você validar valida as aquilo, né? questões. Isso. Mas valida de forma E aí você passiva, tem né? Você insights. deixa que o grupo atue nesse sentido, né? Você não conduz nada, não é isso? Não. Você apenas você pegou um grupo, você inseriu lá e é praticamente como você não existisse. Você apenas observa o Você é comportamento observador. deles, mas você não interage tanto quanto a imersão. não é o tão ativo no sentido de responder essa pergunta da maneira que eu estou Isso. enunciando. Vamos construir um enunciado junto, observando um objetivo comum. Mal comparando, é tipo a Super Nani observando a família para ver quais são os problemas que ela tem ali. Né? É mais ou menos isso. Eles acham que tem um problema, ela fica lá olhando, até que ela fala, realmente seu problema não é esse. Seu problema é o pai. Se você começa a ficar um ano ali, por exemplo, não existe um risco de você começar a tomar uma decisão biased, assim, onde você fica ouvindo histórias e você começa a se convencer de que não precisa mudar nada. Não, na realidade, você ficar num período muito maior, você vai começar a ver os pequenos defeitos que aquele grupo tem. Porque, por exemplo, não tem como você fingir um posicionamento em relação à compra durante muito tempo, entendeu? Então, um ano são para coisas mais complexas, dependendo do que ele quer responder. Mas não, eu acho que não ocorre isso. Você acaba vendo aqueles pontos fracos que eles vão mostrando, assim, sabe? Eu acho que assim, o etnocentrismo ou a etnografia, ela empresta alguns conceitos da antropologia, tá ligado? Que daí aí sim é um exemplo, é um cenário um pouquinho mais, digamos, do ponto de vista da observação do consumo, é um pouquinho mais exagerado, tá ligado? Que daí o objetivo do antropólogo não é determinar o perfil desse povo com base em outro critério, e sim observar o critério desse próprio povo, tá ligado? O que é a ideia de consumo? Não existe uma ideia de consumo, então quais são as ideias que vão fazer essa dinâmica social funcionar? A partir da própria existe algum modelo de consumo daquele grupo. E daí, a partir daquele grupo, perceber como que isso se dá, né? Não a partir de fora. Aqui, quando a gente fala de consumo, a gente está falando de consumo já balizado, com preceitos de um capital humano, enfim, oriundo do capitalismo, dinâmicas sociais bem já determinadas por isso, etc. Então, são exemplos bem categóricos e diferentes. Aqui a gente está falando sobre pesquisa participativa, que é um emprestado da antropologia para dar conta de uma nova dinâmica de perceber esses tipos de consumo. Isso é aquilo que você falou, né? Antes era uma matriz, agora granulou e ficou muito complexa, né? As relações de consumo. Então, qualquer modelo padrão que você queira impor essa complexidade, a tendência é que alguma coisa ou muita coisa vai vazar e você não vai pegar. Né? Então, tipo assim, não chegue com um modelo pronto, entenda de dentro para fora, porque daí você consegue responder melhor essa nova realidade. Tanto que o marketing hoje é voltado ao usuário. Então, não é aquele marketing antigo. Eu acho que a mudança paradigmática nasce daí. Né? Nossa. A construção quem está construindo o consumo hoje está colocando o sujeito no meio, então são emprestar de outras cadeiras essas práticas de observação. E uma das coisas que tem que se ter cuidado, assim, evitar o etnocentrismo, porque o que seria? É aquilo que você falou, o meu grupo funciona assim, então é para todo mundo isso. Não. Para cada grupo vai ser uma forma de consumo, vai ser algumas atitudes diferentes. E eu vou mostrar aqui na prática uma pesquisa que eu fiz, só que eu relacionei os dois mundos, relacionei a etnografia e a etnografia. A etnografia é feita em ambiente digital, que eu vasculho todo esse ambiente que eles fazem de consumo, de colaboração com outras culturas, e também eu tive um pouco de imersão
em relação a entender um pouco o universo de um determinado grupo. Então, o que eu queria saber? Eu queria entender um pouquinho mais o universo da pedagogia Waldorf, muito relacionado aos pais e às mães, que levavam eles a pagar R$ 2.500 de mensalidade numa escolinha para crianças de 3, 4 anos. E por que eles escolhiam uma pedagogia que é pouco conhecida? Quando você fala Waldorf, quase ninguém sabe o que é. É diferente de uma positiva, é diferente de uma marista. Então, aí eu comecei mapeando o ambiente, procurei pelos matching points deles, que é onde eles se encontram, que eles conversam, as subculturas, quais são os interesses deles, há alguma subcultura que se correlaciona com o Waldorf? Microinfluenciadores, quem que são as pessoas que influenciam esses pais a levarem uma criança numa escolinha de R$ 2.500? E a definição de pesquisa. Nesse caso, eu consegui me inserir num grupo de WhatsApp de pais. Então, como eles são um grupo muito fechado, o Waldorf, eles são muito offline do que online. Então, o que eu tive que fazer para eu ter as respostas muito mais rápidas, porque eu tinha que entregar essa atividade, e não precisar ficar no grupo muito tempo, porque eles também não gostam muito. Então, resolvi fazer um formulário com algumas perguntas para eu conseguir mapear algumas coisas do que levavam eles a fazer certa atitude. Então, encontrei alguns locais que eles não chegam a se encontrar, mas eles mostram um pouco da pedagogia. Não é um ambiente em que eles são uma rede social. Eles só entram ali, colocam informações sobre a escola e colocam algumas postagens e boa, passou. Então, eles têm grupo no Facebook, tem grupo no Instagram também, que na verdade nem é grupo de pais ou mães, é geralmente só a escola. Então achei isso bem interessante, que eles não se comunicam muito fora do ambiente offline. As subculturas, fora esses dois, tinha outros, que é o Montessori também, é uma outra metodologia para crianças. Aí tem Criando com Apego, os brinquedos Waldorf, que são todas voltadas para imaginação da criança. Então os brinquedos não tem face, as bonecas são de pano, eles têm todo um conceito, todo tipo voltando à velha infância, que é quando a sua avó dava boneca de pano. Então era tudo mais voltado às culturas antigas nossas. Os microinfluenciadores, achei alguns ex-alunos, me surpreendi bastante, que é a Jennifer Aniston, o Sandra Bullock, o Matheus Nachegalho, né? Não sei nem como se fala. E então eu vi que, por incrível que pareça, muitos pais não sabiam nem que eles eram ex-alunos. Então eu percebi que eles não chegam a ser um micro-influenciadores de fato. Então a questão seria outra nesse caso. Aí mandei o formulário com 12 perguntas, eu não coloquei todas aqui, é só para ver. E tivemos 12 pais que responderam. Então os resultados foram esses daqui. Idade que é entre 31 e 50 anos. Eles conheceram por amigos ou familiares, então não tem propaganda da Waldorf praticamente. Eles possuíam hábitos familiares à filosofia, que a filosofia prega bastante alimentação orgânica, volta bastante valores antigos, e basearam sua escolha em valores sociais. Nisso eu consegui
determinar os arquétipos, que é o entusiasta, o desbravador, determinar no influenciador. O entusiasta é fã, mas não tem grana para bancar, então ele participa de Facebook, essas coisas. Sou eu. Eu fui em várias escolas lá para poder botar as crianças e não tinha como. Não tinha. Eu queria, mas a grana não botar. No banco. O desbravador, que ele não tem muita grana, mas ele dá os seus pulos para entrar nessa escola. O determinado... Ah, não, pulei. O desbravador é que ele conheceu a escola por outra abordagem e entrou. O determinado, que tem pouca condições financeiras, mas ele prioriza o ensino. E o influenciador, que é o que já estudou e que fala sobre a escola. Chegamos às personas, então, a partir do formulário, conseguimos fazer as personas e também o mapa de empatia. Que basicamente peguei respostas-chaves e a gente montou o mapa. Então, de acordo com o mapa, o que vê, o que diz, o que pensa, eu bolei as perguntas para eu poder responder ao mapa de empatia. Então, essa mãe, no caso, ela não compra presentes ou brinquedo, ela tem agora o hábito de fazer por causa da pedagogia. Ela canta os rituais e as cantigas Waldorf. Então, se você for ver, isso é quase uma tribo mesmo, o Waldorf. Você tem os pais, eles comunicam entre eles. Quando um tira férias, o outro pode ficar com o filho, então é uma conectividade deles é muito grande e é face to face, não tem fora. Então, qual foi a resposta? A principal motivação é retornar aos valores familiares antigos, empatia com o próximo, foram coisas que eles falaram bastante em alguns pontos do formulário. O senso de pertencer, que eles dizem que o Waldorf realmente é um tipo de aldeia, é uma tribo. Muitos veem como comunidade, criam fortes laços com os professores e educadores, tanto que um frequenta a casa do outro muito fácil. E a alfabetização, e mais do que a alfabetização, eles pagam para que seus filhos ganhem experiências afetivas, porque a pedagogia Waldorf, ela começa a alfabetização a partir dos 7 anos. É muito mais longe do que a nossa alfabetização hoje. Então, até lá, eles estão tendo experiências com fogo, estão tendo experiências com madeira, é tudo muito tato. E o que eu consigo fazer com essas informações? Eu consigo definir uma melhor estratégia para esses usuários, mapear o nosso público-alvo, então pessoas que seguem um pouquinho já a filosofia, eu consigo mapear e fazer uma estratégia para eles, criar uma solução que tem uma proposta de valor maior, desenvolver as personas mais assertivas, a possibilidade de insights e dados quantitativos para priorização de metas. Então, a gente fazendo a pesquisa etnográfica e etnográfica, a gente consegue tomar algumas decisões mais assertivas. E é isso. Valeu.